Está gravando. Por favor, apareçam aí. Professor, estou sem câmera, mas a Agatha está presente. Tá, Camila. Estou sem câmera também, professor. Também estou sem câmera, professor. Tá bom. Eu estou sem câmera também, mas estou aqui, professor. Ok. Então, vamos lá. É o seguinte. Nós vamos começar a estudar os problemas de força normal, força tangencial, força tangencial cisvalhante, né? E também problemas de torção, enfim, envolvendo elasticidade em todos os tipos de carregamento possível, depois flexão. Então, tudo que a gente aprendeu agora, a gente vai utilizar para força normal e axial, tá certo? Então, o que acontece? A gente está aqui com uma força decomposta numa posição de um elemento de área em cima de uma superfície do corpo, em qualquer ponto, né? E vai ter uma componente normal e uma componente tangencial. Isso até agora, para essa situação aqui, que nós usamos essa figura, nós vamos pegar só a normal, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos perceber que a força normal ela é dada pela integral da tensão normal vezes a área. Por quê? Tensão é força sobre área, então a força é integral da tensão vezes a área. E os índices são todos iguais, então quando estiver trabalhando com força normal, você tem que lembrar que a integração é nos índices sigma xx, DAX, sigma YY, DAY, sigma ZZ, DAZ e assim por diante. Isso sempre vai dar o NX, o NY e o NZ. Então aqui tem as três forças normais, que vai ficar na diagonal do tensor, certo? E você vai poder usar para calcular. Como aqui é um bloco, a gente vai se restringir a um eixo, tá? Então por isso que tensão aqui está escrito normal e axial. Então a gente vai procurar se restringir a um eixo. Então como eu falei, a área ela vai ter três componentes, qualquer área em qualquer posição, né? A x, a y, z, pode ser que uma delas seja zero. Aí você vai integrar nx, sigma, xx, dax, ny, sigma, y, day, e mz, sigma, zz, daz. Então, você sabendo as componentes da tensão, você consegue calcular a força normal. E vice-versa. Bom, aí o que acontece? Você pode estar interessado também na força normal completa. Ou seja, em todas as situações em que você está tracionando na direção xx e está havendo uma compressão na direção y e na direção z. Porque uma tração no eixo produz duas compressões nos outros eixos. Então, aqui vai ter menos y, menos zz, que está na direção contrária da força que você está aplicando na direção x. Você também pode fazer isso com a força y, né? Lembrando que a integral aqui vai envolver a deformação y do mesmo jeito que lá envolveu a xx, só que as compressões, né, ou as reações ao contrário, vão estar nas outras duas direções. Tá? Se for compressão, vai ter tração, se for tração, vai ter compressão. E na tensão Z é a mesma coisa. Tá? Então, lembrando também que esse Ni aqui é o coeficiente de Poisson, que é a fração com que a outra direção vai se deformar. Bom, você também pode estar interessado em calcular a força média normal. Por que força média? Porque às vezes você tem um perfil de força aplicado e você faz um valor médio. Você não se preocupa com a forma da distribuição da força. Então, você pode fazer isso fazendo a derivada de DAI. E se a tensão for uniforme, né, vamos ver aqui. Por exemplo, essa aplicação dessa carga aqui. Aqui tem um perfil parabólico aqui em cima, nessa figura do meio, né? Então, você troca ela por um perfil constante, que tem o mesmo efeito, e calcula a tensão média. Então, essa é a interpretação aqui desse valor constante, que tem o mesmo efeito do outro, é a interpretação da tensão média. E aí, o que é? Como o valor é constante, a distribuição é constante, é só pegar o valor da força e dividir pela área. Tá?
E a distribuição, ela é PI x dx. Se ela for constante também, né, vai ficar PL, né, o comprimento, a largura do corpo, e aí você não precisa nem fazer essa integral. Mas se precisar, você faz, né, divide pela área, você tem a força dividida pela área, você tem a tensão. Porque quando você estiver fazendo a integral do PI x dx, você vai estar já calculando o valor do NI aqui, que é o valor total, o valor médio, né, da força. Bom, então, vamos ver aqui uma coisa que a gente já conhece, que é a separação entre tração e torção. Então, a gente sabe que tração é força na mesma direção da normal, né, e aqui dentro do corpo, dependendo de como você pega o corte da superfície, você pode estar tentando olhar uma superfície que tem uma normal numa direção contrária à força. Se isso acontecer, é uma posição de compressão. Tá? Então, do lado externo, você tem tração, e dependendo de como você estiver dentro do corpo, pode ser que apareça uma situação de compressão. Lembrando que a tração ela se transmite ao longo de todo o corpo. Então, vai ter que ter alguma distribuição, né, para que a partir de um certo ponto inverta a situação de tração para compressão. Mas não deve esquecer que a compressão, a direção da força é ao contrário da direção da normal. E o que acontece com os corpos quando você traciona ou você comprime? Então, aqui tem um corpo na posição regular dele. Você pega uma latinha de cerveja, por exemplo, faz umas linhas verticais, outras horizontais, aí você amassa ela na tampa e no fundo, aí você vai ver que as linhas vão curvar-se para fora. Aqui é o efeito da compressão. E se você tracionar a latinha, pegar uma outra latinha e tracionar, as linhas que você desenhou na latinha vai curvar para dentro. Então, é uma forma de você identificar o processo da deformação pelas linhas, né, de força do corpo. Então, essas linhas de força são muito úteis, né? Quando a gente consegue até graficamente, se você fizer com uma boa precisão, você consegue calcular a tensão, que é a força por área, né? Através dessas linhas, que é chamado método das linhas de força. Aí, se você estiver trabalhando com material que ele vai ter uma deformação plástica, a curva de carga do seu carregamento vai ter uma deformação irreversível, que é a deformação plástica. Quando você soltar o carregamento, ele vai apresentar essa histerésia, né? Por quê? Porque a deformação ela não foi puramente elástica, ela teve uma componente plástica. Tá? Então, é exemplo do que pode acontecer se a gente ultrapassar o limite elástico. Agora, vamos ver como que calcula as deformações elásticas, tá? Sempre elástica aqui, por enquanto. Então, nós vamos calcular as deformações na direção x, y e z. E como seria, então? Você está querendo calcular delta Lx sobre Lx, então, ela vai ser a própria tensão sigma xx por E. Como você sabe que a tensão sigma xx é a força na direção x por ax, você substitui. Se a distribuição for uniforme, tá? Ou seja, a força não varia com a área, tá? Ela é uma constante, então basta dividir a força pela área. Aí multiplica pelo comprimento, divide pelo modo acho, você tem a variação do comprimento. E na direção y, você vai na direção y, só trocar o índice, né? Trocar os valores para cada direção. Então, vai ser sigma y por E, que é a tensão por modelagem, mais a tensão é força por área. Você substitui, se novamente a força for homogênea, você vai só dividir a força pela área, simplesmente. Não precisa fazer uma derivada, tem que fazer só uma divisão. E na direção z? Na direção z é a mesma coisa. Delta Lz sobre Lz é sigma dz por E, sigma dz é dfz daz, você substitui,
e também calcula se for homogêneo, é só dividir a força. Tá? Então, aqui é um exemplo para mostrar cada um dos índices em particular, né? Bom, vamos pensar como é que a gente poderia traçar diagramas, né? Os esforços solicitantes normais. Então, você gostaria de traçar o diagrama de força, o diagrama de deformação, né? Tem também diagrama de tensão, força, tensão, deformação, né? Ou deslocamento. Então, vamos ver qual é a diferença que vai ter nessa situação aqui. Então, sabendo que a tensão normal é sigma i, que é dni sobre ai, o deslocamento, né, é a integral da deformação. Δli é integral de 0 até L, até o comprimento máximo foi do corpo. EI é a deformação na direção normal. Esse I aqui, no caso, é x, então seria EXX. Essa tensão aqui, sigma I, seria sigma xx, para esse exemplo aqui, né? E aí fica EXX sendo sigma I, né, no caso, IXX, sigma xx, né, sobre I, da EXX, você substitui e você calcula a deformação integrando aqui sigma I por E em dx. Substituindo aqui quem que é sigma I, que é dNA dAI, você tem a equação integral completa da situação. Ou seja, você tendo a tensão, você calcula o deslocamento, ou você tendo a força e a área, também você calcula o deslocamento. Se a força for constante, é só dividir. E depois aqui, ó, o integral de 0 a L, como a força foi constante, você vai integrar, isso aqui vai ficar de 0 a L, vai ficar dx, vai ficar L. Então é só multiplicar por L e aí está tudo certo. Agora uma coisa, se por acaso o trecho do comprimento é um trecho intermediário, vai de 0 a x, aí você multiplica, a função é ΔL vai depender de x, então ela vai ficar NI, x e aí. Então NI for constante, E constante, aí constante, ela vai ficar uma função linear em x. Tá? Vai ficar uma função linear em x. Então aqui já temos uma situação bem interessante. Se a força for constante, o deslocamento é linear. Então está começando a valer aquela regra que a gente fazia, né, quando era carregamento, a reação era integral e o momento feitor era integral da reação. Integral e depois integral e integral. Então aqui, uma força constante, a deformação é a integral, que é uma reta. Vamos lá. Então vamos pegar um exemplo aqui de um corpo cilíndrico, né? Com carregamento axial. Então, nós vamos ter um carregamento na direção Z aqui, se você quiser pensar que o I aqui é a direção Z, pode se chamar de direção X, mas o outro na perpendicular aqui é R, né? O radial. Vamos pegar esse carregamento aqui, sigma I dAI. Tá? Então a força é essa integral aí. Você sabe que sigma I é epsilon I, substitui, né? Aí você tem que a força normal e aí delta Li sobre Li. Tudo bem. Então, vamos ver aqui essas deformações com as cargas axiais. Então, nesse caso aqui, você está calculando a força, simplesmente, e agora você vai calcular a deformação. Então, usando a lei de Hooke, delta Li sigma I por E, Li. E o I pode ser qualquer uma das direções, 1, 2 ou 3, né, o X, Y, Z, tá? Então, vamos escolher aqui a direção longitudinal Z, não? Então, se for a direção longitudinal Z, vai dar delta LZ sigma ZZ por E, delta LZ por LZ. Você sabe que FZ é DF, sigma ZZ é DFZ DAZ, substitui. E aqui tem a mesma situação. Então, se for homogêneo, olha só, vai ter a força dividida por área, simplesmente. E se for a direção radial, é só procurar a tensão na direção radial, fazer a mesma relação, sigma RR, DFR, DAR,
substitui, se for homogênea, também a mesma situação. Lembrando o seguinte, que o modo de Poisson é a razão entre a deformação menor pela deformação maior. Tá? Não pode esquecer que sempre o denominador é a deformação maior, senão dá um número maior que 1. E traçado. Como é que a gente traçaria os diagramas para essa situação aí de cargas axiais? Então, nós temos o carregamento, né? Ele pode ser linear, parabólico, pode ser constante, linear, parabólico, certo? E aí você integra os Px, dx sobre A, você tem o sigma I. Sabendo que o sigma I é também dado por E deu I x dxi, você iguala esse lado aqui com esse outro lado aqui, e agora você vai calcular o delta I. Então, como você vai ter uma integral aqui para tirar o delta I e uma outra para calcular o sigma I, você vai ter uma integral e depois uma outra integral. Então, uma integral na sequência, uma outra integral da integral. Se por acaso você já souber quem que é a tensão, só faz a primeira integral. Aliás, a segunda, né? Bem? E aí tem um exemplo aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, esse exemplo aqui com um corpo cilíndrico com 2 diâmetros, né? 2 corpos. Então você pode traçar diagramas de força, de tensão, deformação e deslocamento. Qual que é a diferença? A diferença de força para tensão é só dividir pela área. Diagrama de tensão para deformação, você usa a lei de Hooke. E de deformação para deslocamento, você multiplica pelo comprimento. Então, alguns diagramas vão ser próximos, parecidos, porque é só uma multiplicação, e outros vão ter uma informação a mais, que é quando o comprimento afetar o diagrama. Então, vamos fazer um exemplo simples aqui. Deixa eu só conferir, porque eu tenho 2 versões da apostila, se na outra versão não pulou nada. Tá certo. Ainda eu falei dos diagramas bem antes. Não tem nada não. Vamos lá. Então, o exemplo mais simples é o exemplo de uma barra tracionada na horizontal. Ela está engastada e você puxa ela na horizontal. Então, você quer saber como é que funciona toda a situação de deformação e de força aí. Então, você sabe que a força que você está exercendo na horizontal, mais a reação H que está ali no engastamento é 0. Porque a barra está esticada, mas ela não está em movimento, ela está numa posição de equilíbrio. Aí, as outras direções Y e Z não interessam para você, porque a barra está só na horizontal. Se você disser que a força menos a reação é 0, então a força é própria, é igual à reação. Então, se você fizer um corte, não, você agora quer saber quanto é que é a força normal em função de x, ou seja, em função do comprimento. Aí, você utiliza um pedaço da barra e diz que a soma dessas forças, ação e reação, é 0. Portanto, a Nx é o próprio valor da reação. Então, tudo bem, não tem problema. Deu um valor igual ao outro, por quê? Porque a força em qualquer ponto da barra é sempre a mesma. Agora vamos calcular o alongamento longitudinal. Então, se eu quiser calcular o alongamento, eu vou usar a lei de Hooke, né, que é sigma modo elástico vezes deformação, e sabendo que a tensão é Nx por A. Então, o delta Lx, que é o alongamento, vai ser N vezes X, certo? Dividido por modo elástico e área. Ou seja, quando a força é constante, o alongamento é uma reta, porque vai depender da posição X. Tá? Então, olha lá. Força constante, a figura, deformação, uma reta. Então, está seguindo exatamente aquela regrinha de integrando, né?
quando uma coisa, você dá uma curva, a outra que você quer calcular é a integral da anterior. Né? Que a gente fez para distribuição de força, a reação era a integral, e o momento fletor era a integral da reação, da força cortante, né? Então está valendo a mesma regra anterior. Agora, se a gente trocar a barra na posição por uma posição vertical onde o peso esteja afetando o próprio posição aí de força dessa barra com carregamento uniaxial. Então, no outro caso, a barra aqui, ó, não tinha efeito da força-peso. Ela estava aqui, ela tinha um peso, mas em relação à horizontal, como o peso estava na perpendicular, não afetava. Tá? Então, aqui, agora nós temos o peso na mesma direção. Vamos ver como é que fica, então. Peso. Você pode colocar uma força além do próprio peso, ou pode dizer que a força que está atuando é o próprio peso, sem mais nenhum acréscimo. Então, peso mais a reação vertical é zero, então as outras direções não interessam, então a reação vertical é o próprio peso, que é mg. Mas aí tem um detalhe. Você sabe que a massa da barra é a densidade vezes o volume. E aí, ó, volume é a área do cilindro vezes o comprimento. Né? Então, você vai escrever tanto o peso quanto a reação vertical como sendo dado pelo volume. O ρg, que é a gravidade, área vezes o comprimento. Então, você vai ter ρ, que é a densidade vezes o volume, da massa, massa vezes a gravidade, dá o peso. Chamando de P sobre V, ou seja, o peso específico, o peso por unidade de volume, que é a mesma coisa que a densidade vezes a gravidade, de gama, então a sua reação vertical é gama A vezes L. Então você está vendo que a reação vertical depende do comprimento do corpo. Um corpo maior ou menor vai ter uma reação maior ou menor. Se você fizer um corte, olha lá, então aí você vai considerar as diversas posições de corte. Aqui está errado, aqui era corte na direção Y, aqui é Y, né? Tá. Esse pedaço aqui é Y. Esse agora a sua direção é Y. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Fazer a somatória das forças na direção vertical. Você vai ter NY mais VY, que é a reação daquele ponto, daquela porção do corpo, menos V, que é a reação total. Aí você vai entender que a força normal na direção vertical é a força total de reação menos a porção, né, VY. Tá? Porque você está com um corte de 0 até Y, né? Onde o Y é maior que 0 e menor que L. Aí o que isso quer dizer? Se você substituir NY aqui, o V porque é gama L, e o VY gama AY, né? Então, a posição a quantidade de força na direção Y é gama vezes a L menos Y. Tá? Então, porque você, se por exemplo, se você colocar um sistema de coordenada aqui embaixo do corpo, quando L for igual a Y, a força é zero. Tá? E quando o Y for igual a zero, a força é máxima. Então, essa equação aqui, ela está dependendo da posição do sistema de coordenadas que você colocar nessa barra aqui. Se você vai contar de cima para baixo ou de baixo para cima. Tá? É só isso que vai diferenciar. Né? Então, o peso pode aumentar com o comprimento, certo? Ou de cima para baixo ou de baixo para cima, vai depender da sua referência. Então, considerando essa situação aqui, ó, o que aconteceu? A força, ela está crescendo com o comprimento do corpo. Ou seja, se eu tivesse esse tamanho, eu teria essa força. Se eu tivesse esse tamanho, eu teria essa força. Esse outro tamanho, essa força, e assim por diante, até chegar
na força total lá embaixo, com o comprimento total. Agora, vamos calcular o alongamento longitudinal desse problema. Sabendo que a força é linear, já dá para a gente ter uma ideia de como vai ser o alongamento. Se a integral de uma constante é uma reta, a integral de uma reta é o quê? Uma parábola. Então, isso aqui vai ter que dar uma parábola. Então, tensão é NY por A, que é I dLy dr. Delta Ly, que é a integral disso aqui, tá certo? NY e A dy. Como NY é L menos Y, né? Vezes o gama sai para fora, então fica Ly menos Y ao quadrado. Aí, quando Y igual a zero, você tem ΔL igual a zero, e quando Y igual a L sobre 2, você tem aqui, ó, 3L ao quadrado sobre 8, e quando Y igual a L, que é o comprimento total do corpo, você tem gama sobre L ao quadrado sobre 2. Então, aqui só por... Desculpa. Voltando lá. Então, aqui, né, são os pontos. No ponto zero, na metade e no final. Então, você vê que está variando quadraticamente a deformação desse corpo, tá? Diferente da situação, né, de uma barra horizontal lá que nós tínhamos colocado, tá? Na barra horizontal não acontece, a deformação é linear, né? Aqui a deformação numa barra vertical é quadrática, tá? Então ocorre essa diferença aí, bem interessante, só trocando a posição da barra. Por quê? Porque aí entra o efeito da gravidade na própria direção do corpo, né? Do comprimento do corpo. Coisa que não acontecia na situação anterior. Bom, então, dado esses dois exemplos aí, que são bem simples, colocando o efeito da função, que vai, se é constante, vai ser linear, e se é linear, vai ser quadrática, né? Então, aí a gente já tem uma ideia de tudo que a gente já tinha visto, que segue aquela mesma regra de ir integrando quando passa de um diagrama para o outro, né? Agora, um problema que pode acontecer de um pino aí engastado, ter dois tipos de força. Então, o pino ele pode ter dois diâmetros diferentes, pode ter duas ou mais forças diferentes. Então, os problemas de tensão e carga axial vai ser sempre dessa forma. Então, o mais simples que tem é você manter o diâmetro e colocar duas forças diferentes. Uma de compressão e outra de tração a partir de um certo ponto. Então, nós temos um modo elástico que escolhe um material aí, 10.000 kN por centímetro quadrado, uma força de 30 e uma força de menos 10. Então, positiva, direção positiva e direção negativa. Aplicada a 3 metros e a 2 metros. Então, calculando as reações, como temos duas forças, a somatória das forças é igual à reação no ponto A. Então, 30 mais 30 menos 10, né? Como a reação você quer que ela esteja na direção contrária, a resultante de 30 menos 10 dá 20, então ela vai ficar com menos HA 30, então a reação é 20 kN. Essa conta aqui, você não faz corte, porque você está só pegando as forças resultantes. Agora, se você fizer um corte, você vai ter que fazer um corte de 0 até 3, depois de 3 até o restante do corpo, né? A frente aqui. 3 até 5. Vamos fazer aqui o primeiro corte. Se a gente considerar esse primeiro corte, qual é a reação que nós temos? A reação é HA, que é 20, mais o NX, que é até aquele ponto você só tem NX, é 0. Então, NX é a própria HA. Então, nessa parte do corpo, a força que está distribuída no comprimento, né, é de 20 kN. Agora, na segunda parte, que é de 3 até 5.
fazendo outro corte, o que acontece? Você tem que considerar as forças que estão para trás. Quem as forças que estão para trás? A reação e agora o 30 kN. Né? Quando era no primeiro corte, a força que tinha para trás, né, para a esquerda, era só a reação. Agora já tem o 30 kN. Então você vai lá, considera que a reação, né? Você já sabe que a reação é 20, a força é 30, então quanto vai ser o NX? Vai ser menos 10. Então qual é a diferença? Uma vai ser 20, que é uma força de tração de 0 até 3, e uma força de compressão de 3 até 5 metros. Tá certo? Então aí vamos fazer o diagrama dessa situação aí. Então o diagrama é 20 de tração e menos 10 de compressão. Aí, bem dividido o gráfico, porque ele tem duas regiões aí, de 30 e 10. Agora, né, o que nós podemos fazer? Esse aqui é um diagrama de força. Mas nós podemos fazer um diagrama de tensão. O que eu tenho que fazer para transformar um diagrama de força em um diagrama de tensão? Só uma participaçãozinha aí, que alguém sabe? Como é que eu faço para transformar um diagrama de força em um diagrama de tensão? Responde aí quem souber. Vou dar uma participação aqui na aula. Estão me ouvindo? Hã? Hein, pessoal? É só dividir pela área. Então, eu transformo esse diagrama de força aqui num diagrama de tensão, só dividindo pela área. A área é a mesma. Então, o diagrama vai ser praticamente o mesmo, não vai mudar o valor. Então, pega a área de 2 cm², de 20 vai ficar 10, e o pedaço de 10, de menos 10 dividido por 2 vai ficar 5. Então, o diagrama, né, vai ter um diagrama com um valor, ao invés de ser 20, passa a ser 10, ao invés de ser 5, passa a ser 2, porque dividiu tudo por 2. E aí mudou de diagrama de força a diagrama de tensão. Agora vamos ver o alongamento. Então o alongamento aqui vai depender do comprimento. Então vamos lá. Alongamento aqui é a partir da tensão σxx nx por A e delta Lx por x. Então o delta Lx, quem que é? Multiplicar o nx por x dividido EA. Então, você veja que o alongamento aqui, ó, ele é proporcional ao comprimento. Porque se a força é constante, né, o alongamento aqui agora é uma reta. E aqui também vai ser outra reta. Vamos pegar aqui o comprimento de 30 centímetros, dá quanto? Dá 0,3 centímetros. E agora o outro pedaço, trecho BC. Você pega, faz a mesma coisa, que é usar a equação do alongamento, que é delta Lx e Nx, né? Agora multiplica por x dividido por EA, que são constantes, vai ser uma reta também, né? Porque a força sendo constante, você só multiplica pelo x, substitui os 200, dá um alongamento aqui de 0,3 para o anterior, que é o de tração, e esse aqui é um recolhimento, né? Um alongamento negativo, de menos 0,1. Porque um trecho está tracionado, outro trecho está comprimido. Então, o corpo, na sua situação total, é a soma dessas deformações. 0,3 menos 0,5 dá 0,2. Se eu fizer um diagrama, olha lá. Olha aqui. Um diagrama é linear. Por quê? Porque onde está engastado, ele não deforma. Ele vai aumentando aqui o alongamento dele, ele passa por um valor máximo. Aqui tem um valor máximo de alongamento. E depois começa a diminuir o alongamento dele aqui. Então, o alongamento da parte dessa peça é diferente da parte dessa peça aqui. Agora, o que nós podemos fazer com mais uma complicação aí para os nossos problemas de tensão uniaxial ou carregamento, né, de força normal? A gente pode considerar duas áreas diferentes, além de duas forças, uma de compressão e outra de tração. Aí, vamos colocar essa força num ponto aqui qualquer, aí vai ter 3 regiões, 1, 2, 3, tá? Vamos analisar. A primeira força é de
compressão, que é 40 kN, e o molde de tração de 15 kN. O molde elástico é um pouquinho diferente, 15.000 kN por centímetro quadrado, e vamos fazer o cálculo. Como a gente sabe, é só somar as forças, né, igualar a reação, então a reação vai ser menos HA menos F1 mais F2, então HA é 40 mais 15, opa. Droga. Onde é que eu tô? Aqui. Menos 40 mais 15 dá 25, né? Então HA é menos 25, a reação. Menos 25. Agora vamos fazer um corte. Então aqui era só a reação do todo, né? Não precisou fazer corte. Mas fazendo um corte de 0 até 2, eu somo essa reação que é menos 25, que já foi determinada, com mais NX, igual a 0. Então, o NX nessa região aí, de 0 até 2, é menos 25 também. Tá? Bom, aí, vamos ver para frente aqui como é que fica. O outro pedaço, né, que é o outro trecho, de 2 até 6. Então, HA menos F1 mais NX, né, porque agora tem para trás, tem o engastamento, tem a reação, e agora tem uma força lá, F1. Essa força F1 é de 40 kN. Olha lá, 40 kN. Então, eu já estou nessa região aqui. Então, tem um engastamento que tem uma reação e aqui tem uma força. Então, eu já tenho que contar com as duas. Certo? Contando aí, menos 25 mais 40, o NX dá 15 newtons. Então, tem um NX de 25 newtons num pedaço, de menos 25, e um NX de 15 no outro pedaço. Então, fazendo o diagrama, fica assim, ó. Menos 25 e mais 15. Tá certo? Então, tem uma compressão mudando para uma tração a partir de um ponto aqui. Só que é o seguinte, aqui tem uma área, certo? E aqui tem outra área. E esse intermediário aqui, ó, não dá diferença em relação a esse. Por quê? Porque como é um gráfico de força, né? Força não é modificada pela área. É a tensão que é modificada pela área. Então, o gráfico de forças aqui não muda nessa região intermediária aqui do meio. Tá? Se fosse um gráfico de tensão, aí teria que dividir por 2 aqui e aqui por 1,5. Então, essa região aqui ficaria diferente dessa. Então, não é esse o caso, nós estamos querendo um diagrama de força. Então, tem que lembrar de quando for transformar num diagrama de área, de tensão, dividir pela área certa para fazer a correção. Tensões normais nos trechos AB. Agora vamos ver as tensões no trecho AB, né? O corpo ele está com A, B, C, D, né? Em 3 posições aí, tá? Então, AB, BC e CD. Então vamos para o próximo. Então o que acontece? A tensão normal lá é menos 25 em AB. E a área é 2. Então, menos 25 por 2 dá menos 12,5. No trecho BC, a tensão é 15. Mas a área também é 2. Então, 15 por 2 dá 7,5. E no trecho CD, a força agora... Aliás, está falando tensão, né? Força. A força é 15 e a área é 1,5. Dividindo por força pela área, a tensão agora é 10. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma tensão de menos 12,5, uma tensão de 7,5, uma tensão de 10. Tudo porque dividiu pela área, né? Agora, vamos ver o alongamento. O alongamento, né, calculando por essa equação aí, NX, EA, você vai ter o NX, que é 25, o E, o comprimento é 200, né, que é o X, centímetro, o molde elástico é 15.000 kN por centímetro quadrado, a área é 2 centímetros quadrados, então dá um ΔL de 0,167 centímetros. E no trecho BC, a mesma coisa, utiliza a mesma equação, substitui outros valores, porque agora o trecho tem comprimento de 100 centímetros, tá? A área permanece 2, porém agora o alongamento é 0,05 positivo, tá certo? Por quê? Porque a força antes era negativa, tinha um alongamento
negativo. Agora a força é positiva, tem um alongamento positivo. No trecho CD, que é a última parte da situação, nós temos o quê? ΔL igual a N vezes L, que já envolve o comprimento todo do corpo, né? E vezes A. Aqui, 300 centímetros para o outro, dividido por 1,5 centímetro quadrado, né? Vai dar 0,2. Então, se você for ver lá na figura, ó, nós temos uma região de 2, uma região de 1 metro, uma região de 3 metros. É isso que nós estamos usando aqui. Tá bom? Para calcular os alongamentos. Então, 3 metros, 300 centímetros. Aí que vai dar quanto? Ó, no trecho AC, é o trecho ΔLA, ΔB mais ΔBC. Então, é menos 0,1667 mais 0,05, dá esse valor aqui. Se acrescentar mais o pedaço, que é o último pedaço que falta, você tem um alongamento total. Aí você soma com mais esse pedaço aqui. Tá? E vai dar o quê? 0,0833 centímetros. Lembrando que teve uma parte de compressão e o restante de tração. E o diagrama, como fica? O diagrama fica assim, ó. Ele alonga, certo? Aliás, ele está comprimido, né? Depois, ele começa a alongar, né? E tem um alongamento que vai diminuindo até o ponto zero, então aqui tem alongamento nulo, né? E depois ele passa um alongamento positivo, né? Então, essa parte aqui de alongamento negativo seria uma compressão, né? E aqui um alongamento positivo, que é o aumento verdadeiramente do comprimento da peça naquela região. Tá? Bom, então, esses são os dois problemas que a gente teve que resolver, né? Além daqueles dois exemplos da barra horizontal e barra vertical, nós tivemos exemplo de duas forças com a mesma área, e agora duas forças com duas áreas diferentes. A gente chama problema de dois corpos, né? Então, aí é o seguinte, esses problemas vão ser úteis em engenharia de que forma? Você vai ter um pino, normalmente quando você tem um eixo, um pino, que tem força normal, você pega e divide, certo? Esse pino é nas regiões onde tem compressão e tração. Então, nisso aí, né, você já vai ter um problema separado, né? Por partes, um eixo onde tem vários carregamentos. Então, você resolve da forma como você resolveu aí. Só que é o seguinte, peraí, só vou parar ali, meu irmão, que está fazendo trabalho também online. Tá meio voltado, deixa eu ver. Bom, estou voltando aqui ao nosso problema. Então, quando você tiver que definir um material para um determinado uso, você vai ter que conhecer a tensão de ruptura do material, além do modo elástico, né? Que nós já utilizamos. Então, você não quer que esse material ele seja esmagado por compressão e nem rompa por tração. Então, você tem que dimensionar a peça de tal forma que não ultrapasse o limite de ruptura. Então, todas as forças que ela vai sofrer vai ter que estar abaixo da tensão de ruptura, né? Todas as tensões que ela vai sofrer tem que estar abaixo da tensão de ruptura. Mas, mesmo assim, você ainda coloca um fator de segurança. Tá? Esse fator de segurança, né, vai dar para a pessoa que vai utilizar aquela peça numa situação de uma tensão admissível inferior, né? Ou seja, para que ela não utilize a peça numa situação superior à tensão de ruptura. Então, por isso que esse fator é maior que 1, ele fica no denominador aqui, para você dar um critério de uso, de serviço, né? De forma
a não ultrapassar a tensão de ruptura. Então, deixa eu ver aqui na outra apostila, se eu também continuei igual. Estou com 2 versões da apostila aqui, infelizmente eu tive problema com o meu HD, aí eu fiquei tendo que usar uma versão anterior aqui da apostila, tá? Por isso que eu estou comparando aqui para ver se, como tem 2 versões, se não está faltando nada. Tá bom. Então, vamos ver aqui um problema bem de uma chapa, né? Uma tensão de esmagamento aqui de uma chapa. Então, você pode calcular a tensão de esmagamento pela força P dividido pela área, né? A área onde essa força está sendo aplicada. Tá? Então, como você vai ter parafusos que vai ser sextavado, chave Allen, Phillips, né? Cabeça para Phillips, essa parte não interessa. E a rosca também não interessa. Então, a parte que vai estar na chapa, sofrendo compressão ou esmagamento, é essa parte do cilindro. Por isso que o desenho é reduzido dessa forma. Tá? Para você entender. Então, vamos ver aqui. Uma peça de molde elástico 11 vezes 10 a 4 megapascal e 305 milímetros tracionado com uma tensão normal de 276 megapascal. Se a deformação é considerada totalmente elástica, qual será o alongamento da peça? Então, um problema bem simples aqui, já utilizando uma coisa mais prática, né? Então, você usa a lei de Hooke, a tensão é molde elástico vezes deformação, a força é a força normal por área, a deformação é ΔL sobre L. Substitui, tá. O que você está querendo? A deformação elástica, né? Aliás, o alongamento, né? Isso. Alongamento. Então, se você está querendo um alongamento, é o ΔL em L por A. Né? Substituindo aqui os valores, que o N é 276, mas aqui o N por A já vai ser dado, porque é o próprio 276. Então, você nem precisa saber a força, né? N por A vai ser sigma, então por isso que já substituiu o 276. O modo elástico é 11, né? E o comprimento é 305, que está aqui no enunciado. Então faz as contas, dá um ΔL de 0,76 centímetros. Então uma coisa que é aconselhar vocês é estar agora atento a esses problemas, porque são esses tipos de problemas que vão aparecer nas provas, tá? Principalmente nas provas. Pode até aparecer no formulário, eu já fiz um formulário para vocês, tá bom? Eu acho que eu não mandei, acho que eu mandei para a turma A, não mandei para a turma B, alguma coisa assim, ou mandei para a turma B, não mandei para a turma A. Então, eu vou colocar lá na turma para mandar aí para vocês, você já começar a responder formulários e preparar para o debate, tá certo? Então, eu vou dar Cadê? Sumiu aqui? Ué, tá aqui. Então, eu vou dar problemas, aliás, o formulário, né, para preparação para o debate e problemas para preparação para a prova. Tá certo? Então, fique atento aí para esse tipo de coisa. Então, deixa eu olhar aqui, só lembrando, para quem que eu já mandei o formulário dessa semana. Se foi para a turma A ou para a turma B. Turma A. Turma B. Turma B. Espera só um pouco. Turma B. Formulário. Foi para a turma B. Não mandei para a turma A. Tem que gerar aqui um já aqui para a turma A. Para você já ter algo para responder, tá? Eu vou criar aqui uma atividade.
Agora vou pegar o link desse formulário aqui. Já mando para vocês já agora. Formulário sobre a teoria da necessidade. Sobre a teoria da elasticidade. Então aqui, ele vai entrar no tópico aqui, ó, fundamentos da elasticidade, criatividade, e mandar para todos vocês agora. Tá? Então, acabei de mandar aí, já com perguntinhas sobre as aulas que já foram dadas para vocês fazerem. Ok? Bom, então aqui nós temos esse problema dessa barra. Aqui é um probleminha para vocês pensar. Já tem 4 exemplos ali. Então eu quero que vocês pensem e respondam para mim na próxima aula. Né? A gente pode dar uma olhada junto a esses problemas aqui. E a gente discute como é que resolve esse problema aí, tá? Então, o que tem de interessante nesse problema? Um problema de um eixo que tem uma área só, ao longo de todos os carregamentos tem 8, 4 e 7 kN, tem um trecho AB, BC e CD, só que vai ter o seguinte, tem pontos que está tracionando e pontos que estão comprimindo, tá? Então, aqui a figurinha mostra, né? 5, né? Tração, as outras compressão. Então, o que vai acontecer? Se o carregamento é constante, o alongamento é uma reta. Então, aqui vai ter uma reta, depois vai ter outra reta. Em algum ponto, certo? Existe um ponto aqui, ó. Ele não está engaçado em ponto nenhum. Então, aqui a barra está livre. Só que em algum ponto, né, vai ter um deslocamento, um alongamento zero. É como se fosse um engastamento. Eu quero que vocês me digam para mim aonde vai estar esse ponto. Dado essas dimensões aqui, né? Onde é que vai estar o ponto de engastamento, ou ponto de alongamento zero. Só isso que precisa olhar aqui, dado essas proporções que estão aqui. Tá certo? Você pode considerar aqui, ó, AB, BC e CD, 3 comprimentos iguais, não tem problema, tá? 3 comprimentos iguais, e aí eu quero que você descubra em que ponto, né, vai estar um deslocamento nulo. Aí aqui tem um outro probleminha para vocês também, né? Deixa eu acompanhar aqui com a apostila para ver se está tudo certinho. É isso mesmo? É. Então, esse outro problema aqui é o seguinte, você tem 2 materiais, é um eixo de aço e uma camisa aqui, tipo um colar que eles chamam, né, de alumínio. Então você está parafusado aqui, está tracionando aqui, um vai ficar sofrendo tração e o colar, que é essa parte externa aqui, vai ficar sofrendo compressão. Como uma é de alumínio e a outra é de aço, você tem 2 módulos elásticos aqui, com a força de 80 kN sendo tracionada. Então, você vai ter uma ação e uma reação, certo? Tem a seção transversal da parte AB, né? E aí eu quero que você calcule para mim, né? E aí tem a seção transversal aqui de 10 de diâmetro da parte da haste também, tá certo? Se for aplicada uma carga de 80, né? Qual será o deslocamento da extremidade? Então, o deslocamento da extremidade C é um deslocamento completo, né? Que vai ter a parte de tração e a parte de compressão. Você está tentando puxar ele e essa parte externa aqui está tentando puxar para o outro lado. Então, vai ter uma deformação positiva e uma outra negativa. Como são 2 materiais, você calcula para um e para o outro. Né? Um vai dar positivo e negativo e soma e me dá o valor. Esse outro problema é bem parecido também, só que aqui é um único material, com uma força de compressão aqui bem no meio do pino. Você tem os comprimentos, né, e tem os diâmetros. E aí você também vai me dar o valor aqui. Nesse caso aqui quando uma força aplicada, você pode determinar a tensão, tá, no tubo
e no parafuso. E aqui não, aqui é determinar o deslocamento, o alongamento. Tá? E aqui tem um outro exemplo, que é um cabo metálico que tem está tracionado, tem uma força aqui de tração, outra e duas de compressão aqui. E aí tem uma série de perguntas aqui, né? Primeiro, as regiões do cabo sujeitas a tensões trativas e compressivas. Qual é a parte que está em compressão, qual é a parte que está em tração? Tá? Em que regiões o cabo tenderia a romper caso houvesse uma trinca? Então, na verdade, essa pergunta aqui seria onde é que está mais intensa a tensão, né? Por quê? Porque sempre a ruptura acontece na região de maior intensidade de tensão. Então, qual é a região mais intensa? É de A até B, de B até C ou de C até D? Terceira pergunta, os deslocamentos longitudinais. Então, você sabendo o modo elástico, certo? Sabendo a seção transversal e os carregamentos, você consegue calcular os deslocamentos. E aí, a terceira pergunta, as seções apresentam deslocamento longitudinal nulo. Então, em que ponto daqui, certo? Vai ter aquela ponto de engastamento. Nós temos esse ponto A aqui, que é um, mas aqui no meio vai ter um outro ponto, onde o alongamento é nulo, quer dizer, é um outro ponto aqui. Né? Então, tem aqui no engastamento, mais outro ponto. Ele está perguntando onde que é esse outro ponto. Tá? Aí tem esse problema aqui também, que tem aqui a força P e os comprimentos com diâmetro. E esse outro aqui. Tá certo? E são problemas ilustrativos aqui para você resolver. Tá? Então, aí tem um outro problema aqui, que é um terceiro probleminha. Ele é uma pegadinha aqui, você tem que prestar atenção qual é a matéria que você está estudando, para não confundir as áreas da chapa aqui, para calcular as tensões aqui, tá? Uma junta de chapa de aço é ligada pelas costuras, determinar o deslocamento da extremidade A em relação à extremidade B. Então, uma puxa para lá, outra para cá, então algum ponto aqui vai estar parado, você descobre onde é que tem esse ponto que está parado, e calcula a deformação, o deslocamento dessa extremidade A em relação a esse ponto parado, e da extremidade B em relação a esse ponto parado. Tá? E aqui tem um outro problema, mas eu acho que esse é mais complicadinho o desenho. Deixa eu ver aqui nessa segunda versão da apostila. Eu coloquei esse aí. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai estudar força cisalhante. Então, vocês lembram, teve um formulário de elasticidade, certo? Vai ter um formulário de força normal e cisalhante. Talvez eu coloque tudo no mesmo formulário, porque às vezes a quantidade de matéria não é suficiente para fazer muitas perguntas. Tá? E para cada tópico vai ter um formulário, e aí quando a gente fechar alguns tópicos aqui, a gente faz um debate. Tá certo? E aí depois faz uma prova. Aí vai entrar outra parte da matéria, que são 2 bimestres, né? Então, 4 meses, né? Praticamente a gente já está com um mês, né? Que nós começamos em novembro, não é isso? Então, aí vai ter mais dezembro, janeiro, fevereiro. Né? A gente deve encerrar essa matéria aí lá no meio de fevereiro, que depois vai ter um intervalo aí para começar o próximo ano. Tá bom? Então, se vocês não tiverem dúvida, no momento está encerrada a aula. Se tiver dúvida de alguma coisa que ficou para trás, quiser perguntar, fiquem à vontade. Então, deu 14h48, mais ou menos 1 hora de aula mesmo, como eu tenho previsto, né? Sempre está usando mais ou menos 1 hora para aula síncrona, né? Gravada. Depois o vídeo fica lá, vocês podem assistir, quem não veio na aula aqui. E está tudo certo. É só fazer as atividades e se preparar para a prova. Bom? E para o debate. Ok? Muito obrigado. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Façam esses probleminhas para a gente discutir alguma coisa na aula que vem, tá? Tente fazer. Certo. Mande dúvidas, mande perguntas, porque vai ter prova com probleminhas também. Eles são bem simples, é só raciocinar. Não é, a matemática deles é divisão, multiplicação, é bobagem.
Mas tem que raciocinar. Beleza, professor. Até. É. Obrigado por ter vindo. Desculpa aí o atraso no meu almoço, porque eu estava montando minha mesa aqui, minha escrivaninha, e fiquei trabalhando nisso aí, trazer o almoço. Ah, imagina, acontece. Tá, joia. Professor, Oi. só para confirmar, ficou o debate para semana que vem e a prova na outra? Olha, depende do acúmulo de matéria, né? Porque nós já temos a teoria da elasticidade e essa força normal. Eu gostaria de fazer uma prova antes do Natal, né? Porque aí eu faço, nem que for uma prova agora em dezembro, outra em janeiro, outra em fevereiro. Para mim, eu faço 3 ou 2 provas, dependendo de como for a quantidade de matéria. Então, vamos ver aqui. A gente vai ter aula até dia 18, né? Aham. Vai ser até dia 18. É. Vamos tentar fazer um debate já semana que vem? E aí a outra já se prova? Pode ser. Tá bom, boa sugestão a sua. Isso eu vou acatar isso para outra turma também, porque eu esqueci que o Natal tá em cima, né? Que eu perguntei mais porque eu não sei como que você ia fazer com o debate, com questão de conteúdo. Não, tem conteúdo sim. Tá, eu só preciso de mais fazer um formulário para mais essa parte. Eu já mando para vocês, porque tem um formulário anterior que é da teoria da cidade, mais um. Aí pronto, aí tem material para debate para prova. Tranquilo. Tá? E olhem os exemplos resolvidos para estudar para a prova também. Então a outra turma é dia 9 e 16 e vocês é dia 11 e 18. Tá bom. Dá para ser sim. Então se preparem aí para a próxima aula fazer debate. Eu mando já o formulário. Hoje é que? Sexta? Acho que até domingo eu consigo mandar um formulário para vocês. Só sobre essa parte de força normal. Tá bom? Tranquilo então, professor. Valeu. Obrigado. Até.